bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Solamento Podcast. Episódio número 10. Aê! Chegamos a este marco, o 10º episódio. Que não é nada demais também, né? 10 episódios é bem pouco. É bem pouco, na verdade. É só uma felicidade alheia por ser compartilhado. Isso. Então, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um assunto aí que está em alta. Mas antes de nós falarmos do assunto, por favor, gostaria que a nossa mesa se apresentasse. Hoje, para você que está ouvindo, não temos visitante, né? Mas que bom, né? A gente é bom nós também, não? Então, se não gosta da gente, já para de ouvir, não é brincadeira. Por favor, aí a mesa se apresente, por favor. Fala, pessoal. Christian. E temos perseverança aqui. Perseverança nesse podcast. 10º episódio é uma batalha que vencemos contra a desistência. Bom dia, salve galera. Lucas Castilhos, e aqui se estabelece um marco do 10º episódio. 10 manhãs acordadas cedo para gravar. Isso aí. E eu sou o Francesco e estamos aqui, né, na atividade, gravando esse episódio que hoje tem um assunto, não sei se é polêmico, né? Enfim, mas tem uma polêmica no assunto que não é, para mim, não é tão polêmico assim. Que o pessoal gosta de uma tretinha alheia. Gosta, assim, né? gosta. Que é o The Chosen, a série The Chosen, né? Obviamente que nós não vamos ficar só falando sobre a série, até porque nenhum de nós viu inteira. Inclusive, né? Mas sobre essa polêmica que gira em torno da série, sobre a questão de quebrar ou não o segundo mandamento, também qual é a nossa relação com os 10 mandamentos nos dias de hoje, né? Depois da vinda de Cristo. Enfim, como que a gente pode olhar para o Antigo Testamento, especificamente para os 10 mandamentos lá em Êxodo 20. Enfim, vamos falar a respeito de tudo isso. Mas antes é bom explicar um pouquinho o que tem acontecido, né? Há um movimento, tem essa série chamada The Chosen, que é uma série baseada nos evangelhos, né? A respeito da vida de Jesus, o ministério de Jesus. Começou já há alguns anos aí, não me lembro quantos anos atrás. Ela ficou mais conhecida agora quando ela entrou no Netflix. No Netflix, né? Isso, por isso que ela veio à tona, porque ela já existe já há uns 3 ou 4 anos, talvez até mais. Eu me lembro, tu numa celebração ou num encontro de homens, falou que tu começou a assistir quando era no aplicativo. É, né? Isso, era só um aplicativo, baixava o aplicativo para poder assistir. E agora, como tá na Netflix patrocina nós, né? Não, brincadeira. É um review de The Chosen, né? E aí veio pro Netflix, e aí então começou a pipocar uma polêmica na internet, né? E a respeito dessa questão de se pode ou não fazer imagens cinematográficas de Jesus, se isso quebra ou não o segundo mandamento, que é não farás imagens, né? Nenhuma imagem para ti, lá em Êxodo 20. Sobre nenhuma imagem de Deus, né? E aí começa uma discussão, porque alguns dizem que é pecado assistir, outros dizem que não pode assistir, e tem todo esse debate, e nós queremos entrar neste viés. Tenta ajudar, né? Tentar não ajudar. que a gente saiba muita coisa, tudo baseado na nada, Bíblia, né? ou em alguns autores que a gente pesquisa, né? Não sabemos de tudo, não finalizaremos e nem terminaremos com esse assunto. Exatamente. Mas a gente gostaria de que os nossos ouvintes tivessem um norte, pelo menos bíblico. Né? Ou pelo menos ouvissem as nossas opiniões e pensar a respeito. Pode concordar, pode discordar, né? Isso é bem tranquilo. Eu acho que esse sempre foi o papel e o nosso objetivo aqui dentro do podcast, né? Que as pessoas pensem sobre o assunto, escutem opiniões diversas e se aprofundem, leiam, estudem e depois tirem suas conclusões finais, né? É isso aí. Então, essa é a pauta do dia, desse episódio, né? Falar a respeito do The Chosen. E por que vocês acham que nasceu essa polêmica? Por que vocês acham que começou essa discussão a respeito? Porque eu me lembro, por exemplo, de assistir o filme A Paixão de Cristo, lembram? Do Mel Gibson, dirigido pelo Mel Gibson. Eu vou fazer eu nunca assisti inteiro, porque quando lançou, faz muito tempo, mais de 20 anos. Com certeza. Eu era criança e aí achava, é um pouco pesado para as crianças assistirem. Mas é bom, né? Tu era criança 20 anos atrás? É bom, né? Não faz mais. Então, alguém pesquisa e vê quando lançou. Tu tava no seminário na época? Não, já tinha voltado. Porque diz que foi o único filme que o Seminário Bíblico Palavra da Vida liberou os alunos aí e é muito no bem cinema, construído, né? Das poucas cenas que eu vi, assim,
Inclusive o diretor, o seu Mel Gibson. É o Mel Gibson. Ele se preocupou muito em manter até o idioma original, né? Sim, eles falam em hebraico e aramaico. Mas, inclusive, a mão, quando crucifica Jesus, aquela cena famosa que o prego tá entrando na mão, dizem que quem tá batendo o martelo é o Mel Gibson. Ele bateu o martelo ali, que a mão dele aparecesse batendo o martelo, porque ele diz que todos nós crucificamos Cristo. Olha só. Sinistro, né? Não sei se é verdade ou não, mas é bonito. Eu achei que tu ia puxar um Fernanda Brum. A mão que segurava o martelo era a mão de Deus. Mas eu acho que é talvez seja o melhor filme que represente essas últimas horas de Cristo, né? E falam que eu nunca realmente assisti inteiro. Sim. Então, mas aí eu não me lembro de ter essa polêmica toda, assim, quando talvez não tinha tanto mídia, né? Redes sociais. Redes sociais não eram tão populares. A Paixão de Cristo, 2 horas e 7 minutos, lançado em 2004. 2004, o ano que eu retornei do Isso aí mesmo. Na verdade, né, as redes sociais fomentam todo tipo e toda série de discussões, no fim das contas também, né? Mas eu acho que é porque crente é muito chato, né? Verdade. Isso foi o Lucas Castilhos que falou, gente, tá? Isso, exatamente. Sim. E mandem no @CristianDali qualquer opinião alheia. Mas eu acho que é isso, a gente é muito chato para algumas coisas, né? A gente força a obediência em alguns pontos, se preocupa muito com alguns e deixa a desejar em outros, sabe? Eu acho que é muito fácil tu ficar ali sentadinho falando, isso aí tá errado, eles não deviam estar fazendo, e daí na minha vida eu tô quebrando o mandamento de uma outra forma, ou quebrando mandamentos do decálogo contra meu irmão ou contra Deus de uma forma mais grave ainda, né? Então, acho que soa um pouco rude, um pouco criterioso demais, mas às vezes é porque a gente quer aliviar nossa consciência dos erros e falhas que a gente tem de caráter apontando para os outros. E também acho que falta um pouquinho de interpretação e analisar e ver o contexto de onde foi escrito, né? Por exemplo, da questão que estão falando ali, se é ou não é pecado fazer imagens de Jesus, de Deus, assim, para fazer representações. Eu acho que as pessoas só leem e saem lançando opiniões alheias, assim, sabe? Não se aprofundam no assunto. Então, falta um pouquinho mais de conhecimento a todos nós, na verdade, né? Para conseguir emitir algum tipo de opinião. É que eu acho que existe uma linha, né? Que ela é tênue entre o zelo pela sã doutrina, né? O cuidado com justamente para não pecar, para não... Exatamente. E a chatice. Porque, cara, é impressionante como o Christian comentou, o quanto a gente, às vezes, como a gente fala, os evangélicos, né, os cristãos. A gente também, né? Nós aqui também. Não, vocês daí, né? Agora desce uma luz branca em cima de Francisco. Isso, reflete na careca. E aí como a gente se apega, às vezes, a coisinhas, justamente por isso, né? A gente não luta contra pecados que a gente constantemente comete, mas a gente é rápido em apontar, né? Não, porque isso tá errado, aquilo tá errado, aquilo não pode ser assim. E às vezes é pura vontade, desejo, é o que eu acho que tá errado. Não é nem tanto o que a Bíblia diz que tá errado, é o que eu acho. E aí todas essas coisas se misturam, né? E aí no fim nasceu essa polenta, né? Essa polêmica, né? Que é o negócio do The Chosen. Eu acho que assim, na verdade só o The Chosen foi aonde estourou isso, sabe? Ele é um movimento meio contra todas as coisas. E aí o The Chosen é a da vez, é a bola da vez. Porque foi pro Netflix, enfim. E muita gente começou por outro lado, né? Até, ainda bem que eu me lembrei disso. Por outro lado, muita gente começou a achar que a série é inspirada por Deus. E começou a achar que o que acontecia ali é o que tá na Bíblia, sabe? Né? Que é fidedigno, tudo o que aconteceu ali na série é o que tá acontecendo... O que os evangelhos relatam, isso é puro desconhecimento, né? A série, cara, antes eles mesmos colocam ali que é uma história baseada nos evangelhos, né? Agora, teve o pessoal também começou a dizer, não, que a minha fé foi, foi impulsionada por The Chosen, porque não sei o quê. Então, tem os dois lados, né? Um lado diz que é pecado assistir, e o outro começou a achar que é inspirado por Deus tanto quanto a Bíblia. E também tá errado, né? E eu acho que entra a famosa palavra que a gente usa
corriqueiramente, que é o equilíbrio, Sim, né? sim. A gente tem que ter essa percepção equilibrada de saber que a série não vai substituir tua leitura bíblica. Exatamente. De que você tem que ver com critério, assistir com critério, de que é melhor do que assistir novelas da Globo, muito provavelmente. E do SBT. Não, o SBT é massa. De que eles não vão acertar tudo, mas só vai saber aquilo que eles erram se tu conhece a Bíblia. Tem isso, né? Exatamente. Tem esse risco, né? Então, seria interessante que isso lhe incentive a ler mais a Bíblia. Eu lembro que na época que eles estavam lançando aqueles... Lançando não, né? Que a Record tava passando os 10 mandamentos ali, né? A Record fez várias novelas, né? Sobre temas bíblicos. Né? E esse dos 10 mandamentos, eu lembro que eu costumava sempre assistir o episódio e na sequência ler aquilo que estava acontecendo mesmo, para ver o que encaixava e o que não encaixava. De fato, eles tinham várias coisas que eles faziam muito bem feito e contextualizavam muito bem, mas tinha coisas que tu olhava, pera, não tá tão legal assim. Aí, ou tinha uma liberdade poética que tem coisas que eles têm que preencher. Exatamente, é o que eu ia dizer. Eles têm que preencher com romance. Porque, claro, sim. Porque senão não tem enredo, né? Se a gente for olhar a indústria cinematográfica, ela tem que deixar o produto dela atrativo para quem vai assistir. Aqui a gente estava conversando no off, a Bíblia não se preocupa em nos trazer os detalhes nas passagens, né? E The Chosen, ou sei lá, os 10 mandamentos ali da Record, a Paixão de Cristo, enfim, ela precisa deixar aquele conteúdo, aquele filme, aquela série, aquela novela atrativo para as pessoas que forem assistir. Então elas precisam preencher com um enredo maior. E aí falta, né? A própria Bíblia diz que o povo padece por falta de conhecimento, né? E cara, se a gente for assistir aquilo e achar que exatamente aquilo que está sendo reproduzido está nas escrituras, bom, aí a gente... Ou se a gente achar que é um bom substituto para a palavra de Deus, né? E temos que ser que nem os bereanos, né? Essa é uma boa passagem de Atos, que eles vão verificar aquilo que os apóstolos estão falando, se tem a ver com a Bíblia. Agora, quanto mais um cara que está fazendo uma série, né? Então, eu acho super válido assistir. Acho legal mesmo, acho que realmente pode aproximar as pessoas do evangelho, pode causar ou criar um interesse onde às vezes a gente não enxerga, pode tornar mais palpável algumas coisas que a gente vê e parecem distantes, ou as coisas que a gente lê e não entende o contexto. Tem coisas que realmente elas vão fazer um sentido diferente quando a gente assiste, né? Mas de qualquer forma tem que ter critério, tem que ter conhecimento bíblico, tem que verificar se realmente está condizente com a Bíblia e tem que nos induzir a adorar a Deus de uma forma que a gente busque conhecê-lo de verdade através da sua palavra e que a gente também procure entender o contexto, sabe? Tem que nos desafiar a isso. Tem que nos desafiar poxa, será que era assim mesmo? Vou ler, porque, cara, uma coisa é tu ler, as boas novas do Evangelho, que as boas novas do Evangelho, elas são entendíveis e facilmente elas são... Essa é a parte da Bíblia que ela é clara, que nós somos pecadores e que Jesus Cristo veio nos salvar e nos resgatar. Isso é claro e fácil de entender. Mas o restante tem todo um contexto onde é escrito, tem uma forma, tem uma diferença dos 4 evangelhos, que se a gente não ir atrás para estudar, para entender o contexto, a gente vai ficar sendo levado por todo o vento de doutrina e vai ser fadado a acreditar em tudo que uma série falar, a tudo que um filme falar, a tudo que um podcast falar. Então isso tem que ser um incentivo para que a gente estude de verdade a palavra de Deus, com profundidade, com intenção, enfim, né? Eu acho que vale a pena assistir, mas que isso seja incentivo e não comodismo, que a gente não se acomode a
entender a palavra de Deus pela percepção dos outros. Isso, e outra coisa que eles têm que fazer na série é encher a linguiça, né? Porque, como o Lucas comentou antes, tem várias coisas que não estão ali, né? E então, por exemplo, na série aí, na The Chosen, propriamente falando a respeito da série em si, tu tem ali, por exemplo, o Mateus, ele é meio autista, assim, ele tem um toque com limpeza, ele é um cara bem estranho, né? E propriamente a aparência deles, né? Nenhum deles assim tem uma aparência muito de judeu mesmo, né? Eles são meio... todos assim, atores... eu acho o homem no máximo simpático, né? Mas eles são... não são atores com características de judeu, assim, né? Então muitos, principalmente Jesus, né? Então, eles têm que fazer esse tipo de coisa porque a Bíblia... Mas esse Jesus ali, ele é mais feio do que o do Paixão de Cristo, né? Muito mais. Combinamos com isso. A gente não vai falar que o outro é mais bonito, Isso, mas não, esse aí é mais... É menos bonito. Mais a ver com Isaías, É menos né? simpático, né? Então, não ia dizer só que daí... e é isso que... É aqui que está o perigo do desconhecimento bíblico, que é o que tu está falando. Porque eu vou ver algumas coisas, por exemplo, assim... minha filha mais velha, a Helena, tá assistindo The Chosen, né? No período do desenho dela, ela quis assistir e ela tá assistindo. E aí ela vai perguntar... Melhor que Patrulha Canina? Temos... pode ser. Patrulha Canina é legal. E aí a gente tá o tempo todo falando pra ela, filha, a maioria das coisas que acontecer aí não é como aconteceu na Bíblia, entende? Por quê? Porque senão ela vai começar a construir, porque ela não tem o conhecimento ainda muito... profundo da Bíblia, né? Embora me surpreenda até às vezes, mas ela às vezes vai começar a construir baseado na série. É isso que não pode acontecer. Eu não posso começar a achar que Jesus era daquele jeito, que Mateus era daquele jeito, que Pedro era daquele jeito, porque a Bíblia simplesmente não fala como eles eram, né? Eu posso fazer um estudo histórico lá, tentar descobrir como é que era, pode, mas mesmo assim eu não posso falar que eles eram, afirmar, porque a Bíblia não afirma. Então a Bíblia tem que estar acima de todas as coisas, e parece uma coisa tão besta de se falar, né? Sim. Mas ao mesmo tempo, cara, talvez a gente viva a era onde a Bíblia é mais desconsiderada, não só a respeito da série, assim, mas em todas as questões da vida. As pessoas hoje, a Bíblia é mais uma coisa, entendeu? Assim como Deus é mais um pendurico da minha vida, não é? Sim. Sabe, não é o centro, né? Onde a minha Bíblia, a minha vida é alicerçada, sabe? A Bíblia se tornou um negócio meio... Um acessório ali, sabe? Um negócio que tem ali alguma sabedoria, alguns conselhos, mas não é um livro de fé e de prática, né? Como deveria ser. E isso vai passar pela série também. Então, se eu não tenho conhecimento dos evangelhos, eu vou começar a assistir e vou começar a achar que é desse jeito. Então, tem muito cuidado. Eu acho que é muito... dando minha opinião agora. Cara, assiste a série, não tem problema nenhum assistir a série. Agora não vai achar que tu tá... fazendo tua devocional assistindo a série, que tu tá aprofundando teu conhecimento bíblico assistindo a série. Talvez em algumas coisas até vai, porque eu acho, por exemplo, eu assisti a primeira temporada inteira, acho que até metade da segunda. Relato agora, relato cinematográfico agora. Eu acho que tem algumas coisas... Spoilers. Ela é muito bem feita, né? Eu acho que ela tem uma questão, assim, de contexto histórico em alguns momentos que é bem legal, né? Então, assim, eles conseguiram captar, por exemplo, a expectativa que os discípulos tinham de Jesus ser um líder político, que o reino dele seria um reino aqui, físico, que eles iam dominar o mundo junto com Jesus, com o Messias. Então eles conseguiram captar essa expectativa. Isso está na primeira temporada, principalmente ali, está muito visível nos discípulos, né? Em alguns dos episódios, lá eles vão numa rodinha de conversa e eles perguntam, quando será que Jesus vai mandar a gente atacar? Aí o outro diz, eu não sei lutar, nunca lutei com espada. O outro responde, não, eu já lutei, treinei não sei com quem. O que também é inventado, porque a Bíblia não fala sobre isso. Mas há essa expectativa. E isso era uma realidade. Sim. Né? Então, assim, as vestimentas, as casas, é muito bem construído nesse sentido, né? Então, assim, tem até alguma coisa que tu pode aprender. Mas agora, cara, assiste a série como uma série, como um filme, cara. Mas dos relatos que eles trazem bíblicos, entre aspas, aqui na série, nessa primeira temporada, é bom? É bom, cara, é bom. Assim, eu não me lembro de ter... É que, assim... Por que tô perguntando pro Francesco? Porque eu não assisti. Sim. Assisti algumas partes, alguns cortes. Acho que o Cris também não assistiu, né? Não assisti. Então, E eu assisti faz tempo, então... Não, mas assim... Antes da discussão. Mas
eles fazem a parte que tem sei lá, um relato bíblico, ele é fidedigno, assim, mas mesmo ali eles têm que colocar algumas coisas, entendeu? Mas, por exemplo, a conversa de Jesus com Nicodemos é muito legal, cara. É bem parecido com o relato bíblico, assim, a conversa, o teor da conversa, né? O jeito. Então, mas eles têm que interpretar algumas coisas. Por exemplo, a gente não sabe por que Nicodemos foi de noite falar com Jesus. Entende? Na série eles tiveram que inventar um motivo para que isso acontecesse. Eles tiveram que escolher um caminho. Né? Foi coincidência? Foi porque ele não queria que os seus colegas, né? Os outros mestres da lei, os outros fariseus vissem. Então eles tiveram que escolher um caminho. E é assim a série toda. Eles vão ter que fazer escolhas nesse sentido. Agora você vai ficar ouvinte. Se você não assistiu, vai ficar curioso para saber qual caminho eles usaram. Exatamente. Então... E essa é a parte onde a Netflix nos patrocinou, a Netflix é o The Chosen, né? The Chosen. Mas é legal, assim, a gente ver também, trazendo pelo outro lado, de algumas coisas que eu assisti, alguns comentários de outras pessoas também no YouTube, onde vários comentários de pessoas dizendo que através da série elas conseguiram ter essa sede de ler a Bíblia, de procurar um pouco mais sobre Jesus, e aí tiveram tanta sede que aí sim entregaram a vida a Jesus, a Cristo, e procuraram uma igreja, pessoas até que nunca tinham tido essa curiosidade antes. Eu acho que pode ser sim uma ferramenta de, não sei se eu posso usar essa palavra, de aproximação da palavra, uma aproximação de Cristo, a mais ferramenta que a gente pode ter, mas sempre com zelo, né? Sempre com cuidado. A gente tem que ter esse caminho. A gente não pode crucificar, né, quem assiste, quem gosta, e também não pode levar aquilo como fidedigno, né? Acho que a palavra é sempre assistir e escutar as coisas com cuidado. Com uma análise posterior daquilo que tu assistiu, né? Voltamos para os bereanos, né? Que o Cristiano citou. Daí a discussão toda que procuramos falar hoje é sobre isso, quebrar o segundo mandamento. E aí essa é a pergunta. Aí leremos o segundo mandamento. Por favor. Lemos o segundo mandamento, que é o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima dos céus. Essa é a polêmica. 24. 20, capítulo 4. Isso. Essa é a polêmica, né? Versículo 4 a 6, isso aí. Então essa é a polêmica de... A discussão é essa, né? Ao fazer um relato cinematográfico de Jesus, aqueles que creem que não pode assistir a série é porque quebra o segundo mandamento, onde você está criando uma imagem de Jesus, né? No caso aí da série ou no filme, enfim, está se fazendo uma imagem de Jesus, e por isso a gente não pode assistir. Essa é a grande polêmica, né? Em torno da série. Aí você, querido ouvinte, que está alheio ou nunca ouviu falar sobre essa discussão, está pensando, mas isso é tão simples. Por que estão discutindo sobre isso? É só não fazer imagens. Aí a gente lembra do bezerro de ouro, a gente pensa em imagens da Igreja Católica, a gente vai pensar em outras imagens que a gente adora. Mas daí a gente tem que entender um pouco de qual o significado, né, desse mandamento, qual o significado por detrás desse criar imagem. E mais, né? Qual é o nosso relacionamento com o Antigo Testamento hoje e com os 10 mandamentos? Vamos ter que entrar um pouquinho, pelo menos nisso. Sim. Inclusive, a gente estava falando aqui de fazer um episódio a respeito só dos 10 mandamentos, como nós devemos nos portar diante dos 10 mandamentos. Talvez vai sair, talvez não, como, né? A gente que decide. Tudo depende de quanto a gente conseguir falar hoje sobre eles também, o quanto ficar para trás de assunto. Mas está estabelecida a polêmica, né? Está estabelecida. Se você quer um episódio só sobre os 10 mandamentos, comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Então,
né, a gente estudou um pouquinho hoje, né, e nessas semanas sobre isso, sobre o que significa a ideia desse segundo mandamento, e vamos tentar achar algum argumento em que isso se torna um ponto de tensão. Né? Por que se torna um ponto de tensão? Porque a ideia é que a gente tá saindo o povo está saindo do Egito, o povo está saindo do Egito, em que eles eram acostumados a adorar Deus Sol, Deus que era um touro, que era uma rã, enfim, vários deuses com estátuas e vários deuses que eram visíveis por algum objeto. Isso. Né? Era 400 anos embebecidos em idolatria total dentro do Egito, sim, né? Sim. Então imaginem que 400 anos. Né? A gente está no Brasil com 524 anos. Vai fazer 524 anos. Imagina tudo que aconteceu no Brasil em 524 anos. Vai, tira 100 anos ali. Cara, é uma história toda de um povo que está 400 anos imerso. Várias gerações. Uma cultura já se estabeleceu, né? Então eles estão imersos em um contexto de idolatria e que era comum tu ter imagens para adorar a Deus. E quando Deus fala com Moisés, ele não se define por nenhum nome, né? Eu sou o que sou, né? Yahweh. Ele não se define por um nome, por quê? Porque a ideia desse segundo mandamento também é que Deus ele é infinito e não pode ser colocado numa caixinha ou numa imagem de algo finito. Né? Deus é todo poderoso e ele não pode ser representado por uma imagem que não o seja. Deus é onipresente e ele não pode ser representado por uma imagem fixa em um ponto ou em algum lugar. Então a ideia desse mandamento é que a partir do momento em que a gente cria uma imagem de Deus, a gente está limitando alguns atributos dele. Então Deus queria o quê? Que o seu povo entendesse que ele transcende tudo que é visível, que ele é um Deus invisível, todo-poderoso, onipresente, onisciente, onipotente, e que isso não pode ser representado por imagem alguma. Sim. E mais ainda, Christian, além disso, né, tudo, o versículo aí 4, o contexto imediato dele, assim, ali dentro do próprio versículo mesmo, é adoração. Então a ideia ali ele vai falando, né, não farás imagens e tal e para não adorar isso. Aí eu acho que é aí que prostrar, né? Isso. E eu acho que é aí que tá a chave do negócio, né? Por quê? Porque a ideia dessa imagem ali que Deus está proibindo de ser feita é justamente porque ele não pode ser reproduzido por uma imagem, não tem como a gente criar uma imagem dele para adoração, para ser adorado. Então, na minha opinião, ao assistir The Chosen, a não ser que eu fique lá, sei lá, por algum motivo adore o Jesus da série lá. Que tu pause no momento que ele aparece e comece a cantar e ele vem saltando pelos monstros. E assim, a não ser que isso desperte em mim algum tipo de adoração, né, ao Jesus que não é nem crente, não é, né? O Jesus do The Chosen, ele é católico, parece. Não tem nenhum problema ver a série. Eu não vejo essa quebra do segundo mandamento, porque nem quem está fazendo a série objetiva a adoração daquilo que ele está criando. Pelo contrário, ele está querendo apontar para Deus, para Jesus, né? Pelo menos o relato é esse do diretor da série, enfim, porque ele começou. Então, assim, o contexto ali a gente precisa prestar atenção. A gente precisa ter um entendimento mais profundo dos 10 mandamentos, do porquê que eles foram dados, o que cada mandamento representa, porque aí eu vou me livrar desse tipo de discussão, cara, que na minha opinião ela é bem besta, sabe? E toma um tempo precioso, né? Exatamente. E no fim das contas, eu acho que também há um risco de a gente estar na igreja, no meio do louvor, cantando Jesus Cristo mudou meu viver, e lembrando do autor, do ator da série. Aí eu acho que a gente corre, sabe? Pode ser. Eu acho que a gente tem que estar ciente para isso também. Porque acho que um dos problemas, desculpa, Cris, só te cortando, mas um dos problemas que o pessoal trouxe à tona de novo era as pessoas achando que o ator ali era o novo Jesus Cristo, entendeu? Os caras estavam engrandecendo a pessoa do
do ator ali que estava interpretando, né? E aí é uma outra parte que a gente traz. As pessoas não conseguem assistir sem distorcer completamente a situação. Mas né? aí assim, né? Eu vou até usar o nome desse podcast, né? Eu só lamento, né, cara? Mas pelo amor de Deus. Cara, mas é exatamente o cara começar a adorar um ator, cara. É que aí o que acontece... Mas aí a gente tem aí o mesmo contexto, né? A gente traz ali em Êxodo 20 os 10 mandamentos, a lei, etc. E lá no capítulo 32, o que o povo fez? Fez um bezerro de ouro. Até a ideia talvez seja que eles estão quebrando o primeiro mandamento, né? Ao criar um ídolo ou alguém que eles... O ator, né? Ao adorar o ator, a gente está quebrando o primeiro também, tendo um Deus além de Deus, né? No fim das contas. Mas eu acredito, assim, que assim como o Francesco, assim como o Lucas, muito provavelmente, que exatamente o contexto aqui é de adoração e o contexto da série claramente é entretenimento. Sim, entretenimento. Né? Ele não foi uma série feita pra gente assistir nos cultos da igreja e adorar a Deus enquanto a gente vê a imagem do Jesus ali passando. Tá vendo aquele cara passando no telão? Ali, ó, é Jesus. Eu acho que existe uma grande diferença entre esse momento de culto e restrito a isso e entre uma série que é mais, cara, entreter ou, enfim, ajudar, auxiliar. Pode até ajudar a auxiliar, né? Mas não é o propósito, cara. O grande objetivo é entretenimento. É fazer uma série decente a respeito de Jesus. Porque, assim, tirando a paixão de Cristo, cara, os filmes que eu vi de Jesus são muito ruins, cara. É muito ruim. Aquele que passava na Record 10 anos atrás. Então, assim, o cara, inclusive... tu lembra daquele? Aquele era... Aqui também não tínhamos a tecnologia de hoje para fazer algo tão bom. Talvez até o Paixão de Cristo ia ficar muito mais massa hoje, né? Se fosse refeito. E assim, é entretenimento, não é adoração. Entende? Então, é claro que eu posso adorar qualquer coisa, né? O nosso coração é uma fábrica de ídolos, Sim, né? Com certeza. Então, a gente tem que ter cuidado com a série. Mas assim, cara, equilíbrio, discernimento, olha para aquilo que a Bíblia está ensinando, se foi assim mesmo, volta para a palavra, lê a palavra, vê a série. Entendeu? Usa a Bíblia como filtro, não só para a série, né? Para todas as coisas na vida. Vai escapar desse tipo de coisa. Não vai adorar um ator, né? Não vai achar que ali é a inspiração divina que está na série acontecendo, sabe? Não vai achar que é a imagem de Deus aquilo sim, ali, né? Eu vou quebrar o momento agora. Vai quebrar agora o mandamento? Quebrarei o momento para citar. O Lucas falou sobre o bezerro de ouro. Sim. E uma percepção do autor, da autora do livro que eu li, e também de uma citação dela de Sproul, né, de um livro dele, que é sobre esse bezerro de ouro que foi construído, que Moisés está lá no monte, ele não volta, eles pensam, ele morreu. Ele morreu, agora Arão, o que nós vamos fazer? Tocaremos a vida. E a ideia, então, eles constroem, todos juntam os seus ouros, brincos e papapá, que seria usado para construir coisas para Deus, mas eles usam para construir um ídolo ali, né? E a ideia que Sproul passa ali, a autora fala, é que a intenção do povo de Israel na hora, ele não era construir um Deus adjacente ou um Deus daqueles que eles cultuavam no Egito. Baal, alguma coisa mas assim. era fazer uma imagem de Yahvé, uma imagem do Deus que havia os tirado do Egito. E ao construírem o bezerro de ouro, eles tentam colocar, então, até uma das percepções que ela fala é que, e isso, vamos abrir um grande parênteses de que isso ainda é passível de mais estudo criterioso, mas ela fala de uma ideia de que tinha muitos... no Egito eles adoravam um touro, né, alguns touros ferozes e fortes, enfim, e que a ideia de construir um bezerro como Yahvé seria de construir alguém mais tenro, alguém mais próximo, alguém mais amoroso, alguém mais com entendimento do povo, que caminhasse junto, que andasse junto, e aí saiu o bezerro de ouro, né? E mesmo assim, quando Moisés desce
e vê isso, ele se indigna porque para ver que está tão errado quanto criar outros deuses, né? Limitar Deus a uma imagem de um bezerro de ouro tá tão errado quanto criar deuses. E até ele eu vou citar aqui uma parte do livro que ele fala o porquê que tá errado, né? O que o bezerro de ouro passava como imagem que desconfigura a imagem de Yahvé. Então ele fala o seguinte, que o bezerro de ouro ele é pequeno, mas Deus é imenso. É inanimado, mas Deus é espírito. É limitado ao local, mas Deus está em todos os lugares totalmente presente. É criado, mas Deus é incriado. É novo, mas Deus é eterno, é impotente, mas Deus é onipotente, é destrutível, mas Deus é indestrutível, é de menor valor, mas Deus é de valor infinito, é cego, surdo e mudo, assim como depois a gente tem Elias em Baal, né, zoando, mas Deus vê, ouve e fala. Então a ideia realmente é de não criarmos ídolos e não criarmos imagens de Deus, porque a gente vai limitar um Deus que é todo poderoso. Sim, a gente não está dizendo, né, que então se eu não for adorar eu posso ter uma imagem, né? Não é isso. A gente está dizendo que a série não foi feita com esse propósito de adoração, e nem quando eu vou assistir um filme eu espero que em sã consciência ninguém vá assistir um filme para adorar aquilo que está sendo feito no filme, na série, enfim, o ator, a atriz, né, nesse sentido, né? Então, assim, até o bezerro de ouro ele foi criado com um propósito de adoração, né? Ele tinha uma intenção, entre aspas, boa, né? Isso. E aí talvez seja o que quem argumenta contra a série use, né? A intenção da série é boa, mas acaba levando as pessoas para idolatria. Só que, cara, eu tenho muita dificuldade de acreditar que alguém vai adorar a série, ou, né, que nem o Lucas falou, tem algumas pessoas que começaram a meio que idolatrar o ator ali, achando que ele era Jesus mesmo e tal. Eu até vi umas entrevistas desse ator, são parênteses, em que ele meio que se comporta que nem o Jesus da série. Eu não sei se ele meio que incorporou o personagem. Assim. Então, eu achei meio bizarro, né? Mas a gente já teve outros aí, o Henrique Cristo, né? O Henrique Cristo era alguém que se dizia ser o Jesus, enfim. O pai. O pai, né? Então, a gente tem esse tipo de coisa. E, obviamente, a gente tem, de novo, ter a sabedoria de voltar para a palavra. Uma coisa, por exemplo, que eu achei muito ruim na série, agora falando uma parte ruim, eu acho que foi na segunda temporada, já nem sei mais. Mas é quando Jesus vai pro Sermão do Monte, vai partir do Sermão do Monte ali. E aí na série ele chama Mateus para ir junto com ele, meio de madrugada, assim, porque ele quer que Mateus escreva o sermão. Primeiro que não foi isso, né? Sim. Que aconteceu. Mateus escreve, mas baseado no que ele está vendo. É tipo um relato do que está acontecendo. Mas na série, Jesus, inclusive, pede opinião para Mateus de como ele deveria começar o sermão. E Mateus meio que ajuda Jesus a montar o Sermão do Monte, né? E eu já achei um absurdo isso, mas, enfim, talvez a pessoa que não tenha conhecimento de como o Evangelho foi escrito, ela possa achar que foi assim mesmo, né? Minha filha, ela com 9 anos, ela vai ver isso e vai achar que foi isso. E talvez seja uma imagem difícil de tirar da cabeça dela futuramente, né? Exatamente. Tipo, e aí para piorar, o que acontece? Foi aí que eu parei de ver, tá, gente? Abandonei a série daí. Aí tu largou. Eu larguei. Mas daí para piorar, então o dia vai amanhecendo, eles chegam lá à conclusão de como que ia começar, como que ia falar e tal. Tinha feito a minuta ali do negócio. Tipo assim, o esboço, entendeu? Jesus ia fazer uma pregação, ele tinha feito o esboço. Então, para mim, isso por si só já é um absurdo, né? Jesus não tinha que preparar nada, né? Jesus é a palavra. Ele é a prontidão, né? Ele é a palavra, cara. Ele só tá falando daquilo que ele é, né? Do seu reino. Ele não precisa de esboço para isso. E aí, para piorar, cara, chega Maria, que é a mãe, né, de Jesus ali. E antes do sermão, o povo começa a chegar ali e tal. É um lugar grande, assim. E eles enviam vários convites para as pessoas também. Isso eu achei interessante. Eles fazem convitinhos e entregam para as pessoas irem lá para Jesus fazer o sermão. E aí, cara, ele, em certa altura, ele tá conversando meio que a sós com Maria, com a mãe dele, e ele diz assim, alguma coisa do tipo, eu tô preocupado, eu tô com medo. E ela, mas por quê? Aí, se eu errar? Aí eu olhei
Eu olhei, a Thaís, eu tava vendo, a minha esposa, né? Tava assistindo junto, eu olhei pra ela e disse, não, mas aí só um pouquinho, né? Aí Caiu os boteados do bolso. É aquela cena que tu tá tomando um refri. E ele fala assim... Isso, o cara corta. E se eu errar? É tipo isso, cara. E aí... Porque, cara, como assim? Foi muito humanizado, né? Eu acho que eles tentaram na série ali... eu tentando depois entender o que... tipo muito assim, tempo depois esfriar a cabeça, né? Tipo, tentando entender por que eles fizeram isso. Eu acho que eles tentaram assim, mostrar esse lado mais humano. Mas aí foi humanizado demais, né? Então, cara, a série, ela não é inspirada. Ela vai ter coisa errada, inclusive. Vai ter coisas que não foi como aconteceu, que ninguém sabe como foi, eles inventaram. Tem outras coisas que foram de um jeito, eles vão fazer de outro, porque passa pelos olhos e o pensamento de um diretor, de uma equipe toda de roteiro. Ah, vamos fazer aqui, vai ficar mais legal, aquele outro, sabe? Então, gente, por favor, assistam a série como uma série. Tipo assim, eu me injuriei e não vi mais, mas não quer dizer que eu não vou mais assistir. Né? Esse dia aí eu só vai pulando as partes, assim, não dá, aqui não dá. É que, assim, eu vou dizer pra você, já é difícil assistir série com 4 crianças, né? Era um comentário que eu ia fazer no começo, né? Em que qual momento? pai, qual mãe consegue assistir 4, 5 temporadas de uma série sem parar? A gente assiste episódios em episódios, Em episódios, né? Então, assim, daí eu pensei, cara, eu vou ficar o pouquíssimo tempo que já tenho vendo isso e tal. Aí meio que larguei. Mas eu também só... tinha uma treta também do pessoal falando que eles traziam, assim, uma certa divindade também ali pra Maria. Tu percebeu isso? Na verdade, na primeira temporada, eu não, nenhum momento eu percebi divindade. Mas na primeira temporada parece que Jesus e ela tem um tchururu ali, sabe? Não é um caso, assim, mas Não, Maria, a mãe de Jesus, Cara, eu não percebi, assim, talvez não prestei atenção. Talvez seja nas outras temporadas, porque talvez. Eu vi, o cara vai vendo uns cortezinhos, uns reels ali dos católicos, falando, católicos assistindo The Chosen, aí aparece ele falando alguma coisa sobre Maria. Mas eu também já vi católico bravo porque Maria é meio que uma mulher normal, sabe? Então, cara, eu acho que depende muito da ótica de quem tá vendo também, sabe? A tua expectativa, né? Isso, entendeu? Então, eu já vi também católicos em rios também, coisinha rápida, xingando a série, porque Maria é meio que uma mulher normal, assim. Então, cara, tem de todos os lados críticas. Por isso, de novo, a única coisa que nós podemos olhar com total tranquilidade, total confiança, total descanso de consciência, de que não vai ser uma coisa que vai me enganar, que vai me levar ao erro, é a Bíblia. Sim. A única. A verdade absoluta é a palavra de Deus, que é a Bíblia. O resto, cara, tem que ter todos os critérios do mundo. Filtro. Assistir com todos os filtros, com todo o cuidado, né, todo o discernimento. Se é uma coisa que talvez eu comece a perceber, eu acho que eu tô na hora do louvor pensando no ator de Jesus lá da Chosen. Para de ver, cara. Sim. Começa a te atrapalhar, para de ver. E também se tu, por exemplo, provavelmente algumas pessoas que ouçam a gente aqui vão achar que é errado. Sim, que é errado e que quebra mesmo o segundo mandamento. Beleza, cara, assiste, se tu faz parte daí, então não assiste, enfim, vida que segue. Não vai ficar recriminando e apontando o dedo pro irmão que assiste também, podia né? ser um pouco menos chato, podia. Mas podia, assim... né? Brincadeira, não fica nervoso. Não fica nervoso que vai quebrar outro mandamento. É até baseado no catecismo maior, essa ideia da quebra do segundo mandamento, né? E alguns anos atrás, longos anos atrás, a Igreja Presbiteriana do Brasil, acho que acabou tirando a pomba da sua logomarca também com essa ideia de que a pomba seria uma representação que estaria quebrando esse segundo mandamento e acabaram tirando. Né? Tipo, cara, assim, cansa um pouco porque às vezes é aquilo que a gente falou no início. Às vezes parece que a gente se prende tanto a algumas questões que elas não são tão... Pra mim não parecem tão claras assim, sabe? Tipo, é uma interpretação, beleza, é uma interpretação válida, mas ela não é tão clara quanto o não adulterarás, ou enfim, né, o odiar o seu irmão, né? que é coisa que a gente passa o pano. Isso. A gente passa o pano, mas daí nessas coisas mais minuciosas a gente quer passar régua. Não, tem que ser assim. O cara vai adorar o pombo do logo da igreja, sabe? Agora, e são coisas com interpretações
que podem acontecer diferentes. A gente vai fazer e tal, porque algumas pessoas acham que não, algumas acham que sim, a gente padroniza. Beleza, show de bola. Só que, cara, se ater, se dedicar tanto tempo a coisas... Eu acho que aí, Cris, entra uma coisa que é até não estou falando desse caso da igreja presbiteriana em específico, eu estou falando desses casos assim que as pessoas começam a achar pelo em ovo, sabe? Achar as minúcias ali. Que é até uma falta de entendimento, principalmente do que a gente está falando aqui, que é do segundo mandamento ali, essa falta de entendimento de hoje dos 10 mandamentos, né? Eu acho que a gente poderia rapidamente, assim, tentar resumir um pouquinho o porquê que os 10 mandamentos vieram, né? Para que eles servem? E para pelo menos duas coisas. A primeira coisa é mostrar que existe um Deus, que ele é santo, que ele é digno de toda honra, todo louvor, que ele não pode ser colocado em lugar nenhum e que ele tem opiniões a respeito, ou posições padrões, padrões de como a gente deve viver. Né? Tanto que está, por exemplo, lá, não adulterarás. Eu não posso desejar a mulher de outra pessoa, ou se eu sou casado, desejar qualquer outra mulher, porque Deus tem uma opinião e diz que isso é errado. É ele quem disse que é certo e que é errado. Né? Então os 10 mandamentos vieram também para isso. Uma segunda coisa, além de para mostrar quem Deus é para mostrar quem eu sou, né? Ou seja, me mostrar que eu, por mais que eu me esforce com todas as minhas forças, eu não vou conseguir cumprir os 10 mandamentos. Né? Se a gente for sincero, honesto conosco mesmo, cara, nós quebramos todos os 10 mandamentos. Sim. Né? Então, aí o que acontece? Jesus, então, vem na pessoa de Jesus, que inclusive Colossenses vai dizer que é a imagem do Deus invisível, né? E aí ele sim consegue cumprir os mandamentos, né? Ele sim vive sem quebrar, ele cumpre e não quebra. E aí ele morre no meu lugar, enfim. E aí agora eu posso ter esse relacionamento com os 10 mandamentos que eu vejo muito mais como uma gratidão, no sentido qual eu fui salvo, resgatado pela graça, né? E Jesus morreu no meu lugar, ele me resgatou dos meus pecados, agora eu sou salvo pela graça e por meio de Jesus Cristo. Eu pergunto para Deus, diante de tamanha graça, tamanho amor, eu quero te agradar. Eu quero viver agora para te amar, para te agradar, para te obedecer. Como que eu faço isso? Deus vai dizer, não faça nenhuma imagem de mim, ame o Senhor, o seu Deus, seu único Deus, não adulterarás, não... entendeu? Então, eu posso olhar para os 10 mandamentos como uma forma de viver e agradar a Deus. Porque, inclusive, Jesus vai falar mais profundamente, vai expandir os 10 mandamentos, porque, a princípio, numa primeira análise, os 10 mandamentos eles parecem ser mais comportamentais, né? Jesus vai trazer isso para um outro nível, cara. Ele vai dizer, olha, se está escrito, muito, né? Está escrito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, se olhar com intenção impura para uma outra mulher, você já adulterou no coração. Então, ele traz para o coração, traz para os pensamentos, né? Se eu pensar em matar alguém, que alguém morra, eu sou assassino. Jesus chama de assassino, né? Nem só pecado. Chama de assassino, já matou, já assassinou no teu coração. Então, assim, eu posso olhar para os 10 mandamentos hoje com esse relacionamento. Então, cara, ver uma série diante de tudo isso, ao meu ver, ou ver um filme a respeito de Jesus... Ou até mesmo a representação das crianças ali, né? Isso, os desenhinhos, os livrinhos. Cara, isso não, a intenção não é adoração a essas coisas, entende? De quem fez... E mesmo que de quem fez, por exemplo, se o autor da série do The Chosen quisesse fazer a série para que as pessoas adorassem, eu posso não adorar, né? Então, essa postura de muito equilíbrio, sabe? A gente tem que olhar as coisas com equilíbrio e sabedoria. Mas eu só vou saber fazer isso se eu tiver uma leitura da palavra, se eu estudar a palavra, se eu tiver um relacionamento com Deus, se eu buscar a orientação de pessoas que também amam a Deus, né? E não simplesmente ficar dizendo que não pode porque não pode. Né? Então... O Pink aqui, que é o autor do livro que eu dei uma pincelada em cima, que ele traz um pouco mais dessa visão das pessoas que acreditam que não se possa fazer imagens, né? Não se possa retratar Deus em imagens. Mas ele traz uma percepção bem legal, que é sobre os 10 mandamentos, né? O cristão não está debaixo da lei como uma aliança de obras, nem como uma ministração de condenação, mas ele está debaixo dela como uma regra de vida e um meio de santificação. Então, acho que é mais ou menos isso aí, né? Não
Se a gente elevar a régua como Jesus fez nos 10 mandamentos, a gente vai nos trazer uma vida muito mais santa, né? E a gente vai parar de se apegar a essas minúcias, essas coisinhas que nos trazem intrigas, assim, e que a gente devia estar preocupado com coisas muito mais profundas, muito mais pesadas do que a representação do Espírito Santo com uma pomba. Se a própria Bíblia ali traz, né, a representação no batismo de Jesus, isso, né, traz ali uma personificação, acho que, do Espírito Santo. É que a discussão ali porque o texto, ele não fala que desceu em forma de pomba. Sim. Ele fala desceu como uma pomba. E aí a argumentação é o quê? Que o Espírito Santo desceu como se fosse uma pomba descendo, mas não em forma de pomba. Não, mas enfim. Mas tudo bem, cara, né? Aí tu não vai criar uma imagem de Jesus que vem lá em Apocalipse, que mostra quando ele tá voltando. Claro que vai imaginar, claro que vai imaginar. Então, assim, é difícil. Existem algumas pessoas que acreditam que tu não pode nem pensar numa imagem de Cristo, numa imagem do Espírito Santo, sabe? Então, sei lá, pra mim é um pouco difícil de aceitar, não, de entender a opinião dessas pessoas, né? Mas respeito, enfim. Eu acho que, assim, a ideia do decálogo, né, era conduzir um povo que estava acostumado com idolatria no Egito. Exatamente. A adoração de um Deus que é único. Era demonstrar que esse Deus, inclusive, a gente estava falando fora do ar sobre as 10 pragas ou 10 maravilhas, as 10 maravilhas de Deus, também tinham esse objetivo de demonstrar que ele era um Deus que tinha controle sobre todas as coisas e sobre tudo aquilo que os egípcios acreditavam. Deus matou todos os deuses ali, né, nas pragas ou nas maravilhas. Enfim, era para mostrar que Yahvé tinha o controle de tudo e de todos. Era o único e verdadeiro. E o único e verdadeiro Deus. Então pensem que tinha um povo saindo do Egito, 400 anos, com a cultura imersa, e eles recebem esses 10 mandamentos com o grande objetivo de terem um padrão que apontava para o único e verdadeiro Deus. Sim. Então, o objetivo do decálogo, dos 10 mandamentos, é apontar e que o povo transpire o padrão divino de Yahvé, que ele viva conforme Deus ordenava, e através disso que eles fossem representantes visíveis, um povo visível de um Deus invisível. E que eles conduzissem os outros povos, que fossem bênção para os outros povos. Esse é um chamado de Abraão, sim, mas é um chamado do povo de Israel também. Sim. Que através do povo de Israel, todos os povos da terra seriam abençoados e foram abençoados em Cristo Jesus, mas também eles eram chamados a abençoar os outros povos, apontando para o único e verdadeiro Deus. E aí a gente chega no Novo Testamento com fariseus, saduceus, com uma percepção completamente equivocada do decálogo. Uma interpretação própria, né? E me parece algo muito semelhante a isso. Eles tentavam achar no comportamental e uma forma de falar que eram extremamente e completamente obedientes, e ao invés de aproximar as pessoas e de apontar para o único e verdadeiro Deus, elas apontavam para a sua piedade, né? O objetivo dos fariseus e saduceus era se destacar, sim, como os únicos obedientes, né? E aí Jesus chega como o legislador ensinando a sua lei. No Sermão do Monte, sim, o legislador, sim, aquele que havia dado os 10 mandamentos, se faz homem e tenta sentar ali, queridos. E não pediu para Mateus, né? E não pediu para Mateus, mas ele senta ali, queridos. Eu vou explicar um pouco do que eu quis dizer com essa lei. E o que eu quis dizer com essa lei não é que é o destaque de vocês, não é que vocês têm que se comportar dessa forma exteriormente, mas internamente. E a partir do internamente, vocês vão praticar as boas obras
que vai distinguir vocês. E as pessoas vão glorificar a Deus vendo como vocês se amam uns aos outros e como vocês praticam e aplicam aquilo que o Senhor os ordenou. Então, essa é a ideia do Decálogo, é que sejamos um povo que, através das boas obras e do amor uns aos outros, glorifiquemos a Deus e as pessoas nos vejam como igreja aplicando e praticando isso e glorifiquem ao Pai que está nos céus e não a nós. E eu acho que a partir do momento em que a gente tenta encontrar coisas e minúcias no meio de um decálogo ou de um 10 mandamentos, a gente está muito mais próximo do que os fariseus e os saduceus faziam do que com o que Jesus quis dizer no Sermão do Monte. Muito bem, vamos para as nossas considerações finais. Inclusive, a gente fez uma enquete no Instagram. No @Solamento Podcast. E aí a gente perguntou lá, né, se achava que quebrava o segundo mandamento ou não. Assistir a série The Chosen, né, especificamente sobre a série. E 79% dos que responderam disseram que não. E o restante, 29%, disse que não sabia. 21. Matemática. Ninguém disse que achava que quebrava, né? Então, é um resultado interessante. Agora, né? Se você tá ouvindo e acha que quebra, vida que segue, não nos odeie. Bíblia, tu não sabe nada. Não nos odeie por isso, mas a gente acha que não. Até porque se odiar a gente, já matou no coração. Então quebra outro mandamento. Tem que ser coerente, né? Cara, as minhas considerações finais é o seguinte. Eu acho que qualquer aproximação que a gente faz de qualquer coisa que não seja bíblica, assim, a Bíblia em si, livros sobre Deus, livros sobre a Bíblia, comentários bíblicos, cara, todas as coisas que não são a Bíblia, nós temos que ter cuidado, temos que ter critério, e esse critério tem que ser a Bíblia, né? Então, eu vou assistir uma série sobre Jesus, no nosso caso aqui, eu preciso passar pelo filtro bíblico. Eu vou ler um livro, a gente lê alguns livros aí para vários episódios que nós gravamos, nós lemos livros. Cara, não são inspirados. As pessoas que escreveram, elas podem estar sinceramente enganadas. Elas podem estar... Assim como nós aqui também, né? Assim como nós também. Então, assim, eu vou ouvir um podcast sobre Bíblia, eu preciso voltar para a Bíblia. Eu vou ouvir um podcast, ver um vídeo, enfim, qualquer coisa que eu me aproxime, que não seja a palavra, a Bíblia propriamente dita, eu preciso ter critério, preciso ter cuidado. Voltamos lá para o início, ser como os bereanos que ouviam Paulo falar e eles iam lá para a Bíblia ver se era isso. A Bíblia não, que eles não tinham Bíblia, né? Mas eles iam ver se era isso mesmo que estava escrito lá no Antigo Testamento, né? O que Paulo citava, enfim. E aí quando eles viam que era, eles diziam, não, então tá. Então a gente concorda, a gente aceita essa palavra e vamos lá. Então, critério, equilíbrio, né? Não ser duro com essas coisas secundárias e brando com coisas primárias, né? Principalmente na própria vida, né? Então, a gente, como eu comentei lá no início, é muito rápido às vezes para julgar e apontar, isso tá errado, aquilo tá errado, eles deviam fazer aquilo, e eles aquilo, e eles aquele, e não, o eu não vem, né? O eu fica quietinho, pecando, fazendo as coisas que eu quero fazer, enfim. Então, que a gente tenha essa postura de olhar mais para as nossas próprias vidas e ser menos chato na internet, né? Ser menos Twitter, né? Menos Twitter. Menos X. É o X. Vai agora... Queridos, obrigado por terem aguentado a gente até aqui, nossas teses. Eu acho que não conseguimos falar muito sobre os 10 mandamentos. Vamos ter que fazer um episódio sobre os 10 mandamentos mesmo. E eu vou terminar como sempre, quase, com um trecho do livro que eu li. Boa. O livro deixa eu até abrir aqui para não falar. 10 Mandamentos para a Vida, da editora Fiel, de Jane Wilkin. E o trecho fala o seguinte: no dia em que Deus fizer novas todas as coisas, finalmente o veremos e finalmente o refletiremos à perfeição como fomos criados para fazer. A hora de ver ainda não chegou. Nesta vida, seguimos o lema de que aqueles que não viram e ainda assim creram
são abençoados. Bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Nós o contemplaremos face a face em toda a sua glória. Todas as versões menores deles que criamos física ou mentalmente serão derrubadas. Então, queridos, chegará o dia em que o veremos face a face. Amém. E vivamos ansiando por esse dia. Que dia é esse? Amém. Amém. Eu queria deixar aqui, eu li um pouco do livro do Arthur W. Pink, que é Os 10 Mandamentos. Ele é um autor mais conservador nessa parte assim dos 10 mandamentos e acredita da questão ali de não realmente fazer a parte das imagens, né? Mas ele tem uma citação que eu achei muito legal aqui, que ele fala assim: não é a esperteza de fazer, no fato de um pintor, de um escultor fazer uma imagem, mas a estupidez em adorá-las. Então essa parte, quando eu li, achei demais assim, e realmente não é criticar ninguém que seja um artista plástico ou algo do gênero que faz alguma pintura, uma imagem, um ator, e sim é a intenção do teu coração. Então estupidez de adorar, muito bom. É muito bom, né? Muito bom. E cara, o que eu fiquei impressionado é a quantidade, como os 10 mandamentos impactam na vida tem os 10 mandamentos das vendas, tem os 10 mandamentos para a vida. Cara, eu olhei no Kindle, tem os 10 mandamentos para a dança flamenca. Eu não faço ideia o que seja isso, mas assim, inclusive impacta na vida de todo mundo até hoje. Então, meus amigos, usem o filtro da Bíblia para qualquer coisa que tu for assistir, que tu for ouvir, que tu for ler, que eu tenho certeza que o melhor filtro é a palavra de Deus. Isso aí. É isso aí, gente. Então ficamos por aqui, gente. Nos siga nas nossas redes sociais, @Assolamento Podcast. Estamos no YouTube. YouTube também. Se inscreve lá no nosso canal. Isso aí. Não tem vídeo, né? Assim, é só o áudio, mas... É melhor. A gente tá fazendo um consórcio pra comprar uma câmera boa aqui pra começar a filmar. Não, vai por mim que é melhor sem imagem. É melhor não no... Então tá. Valeu. Valeu, um gente. abraço. Valeu.